Olá, meu nome é Carlos Alberto Souza, sou advogado e hoje vamos falar da ação penal pública condicionada e incondicionada, bem como da ação privada. Conforme Nestor Távora, o conceito de ação penal é que ação penal é o direito público e subjetivo de pedir ao Estado, juiz, a aplicação do direito penal ao caso concreto. Dessa forma, o Estado, tendo em vista que é detentor do ius puniendi, uma vez tomando conhecimento de que ocorreu uma infração penal por conta de seu súdito, que violou um tipo penal, dessa forma haverá o quê? A perseguição penal desse autor, para que sirva de exemplo para os demais, inclusive para que o processo seja uma garantia também do suposto autor desse fato. Assim, a doutrina amplamente majoritária diz que a ação penal é meramente o direito público, esculpido de acordo com a lei. Assim, nós temos uma hipótese de incidência que legitima o Ministério Público. No caso da infração ter ocorrido, o Ministério Público está apto a agir. E essa legitimidade do Ministério Público está no artigo 129 da Constituição Federal. Portanto, o órgão ministerial já está legitimado para agir numa hipótese de incidência. Havendo o fato gerador, ou seja, a infração penal, o Ministério Público então vai servir das leis do processo, da Constituição, visando levar ao conhecimento do Estado juiz que aquele autor do fato violou um bem jurídico relevante. Assim, o oferecimento da denúncia nada mais é do que a materialização da ação penal, que é um direito público e subjetivo. Portanto, o Ministério Público é o órgão legitimado, ele pode agir de ofício quando tiver indícios de autoria e materialidade nos crimes de ação pública incondicionada. Ou, em algumas situações, ele poderá agir com base em uma representação criminal, e essa representação criminal ela funciona como condição de procedibilidade nos crimes de ação pública condicionada. Dessa forma, o Ministério Público, como ele deve vigorar e é o fiscal da própria lei, ele está impedido legalmente de agir sem que a parte lhe tenha ordenado, ou seja, ele tenha autorizado com base na representação criminal, sob pena de violação da lei. Portanto, uma vez ocorrendo o crime de ação pública condicionada, essa representação criminal ela deverá ser oferecida no prazo de até 6 meses da ciência da autoria por parte da vítima ou daquele legitimado, autorizando o Ministério Público, sob pena de decadência do direito da representação por parte da vítima, mesmo que ainda não tenha ocorrido a prescrição por conta do prevê o artigo 109 do Código Penal. Dessa feita, o Ministério Público ele não precisa do inquérito quando ele tiver esses elementos que foram ditos, indício de autoria e materialidade. Até porque o próprio Ministério Público tem um procedimento paralelo, que é o PIC, Procedimento Investigativo Criminal, que pode servir de supedâneo para o oferecimento da ação penal, via denúncia, que é a materialização dessa ação penal que foi dita anteriormente. O delegado de polícia, que faz parte da primeira fase da perseguição criminal, com base no inquérito, esse delegado, uma vez encaminhado o inquérito para o Poder Judiciário, é aberta vista para o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público ele não está de acordo ou ligado com o que foi dito pelo delegado de polícia, ou seja, havendo a capitulação de um tipo penal pelo delegado de polícia e o Ministério Público entendendo que o fato não se deu de acordo com o que está dito naquele inquérito policial, ou seja, que foi informado no relatório, o Ministério Público perfeitamente pode oferecer a denúncia com base em outro tipo penal que esteja adequado. Até porque o autor do fato, ora denunciado, ele vai se defender do fato e não especificamente da lei. Assim, o Ministério Público ele pode perfeitamente dispensar o inquérito policial e pode muito bem, mesmo tendo o inquérito policial como supedâneo, poderá discordar do que está ali inserido, inclusive até requerer o arquivamento dele. Portanto, voltando ao tema da ação penal, o Ministério Público, uma vez tendo indícios de autoria e materialidade, ora por conta do PIC, ora por conta dessas situações terem chegado a ele, ou mesmo do inquérito policial, deverá o Ministério Público, com base no artigo 41 do CPP, oferecer a denúncia, com base de alguns princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade da ação penal,
da intransmissibilidade e da indivisibilidade. Entretanto, em algumas situações, esse princípio da obrigatoriedade do Ministério Público de oferecer a denúncia, ele está mitigado. Por exemplo, de acordo com a Lei 9.099 de 95, o Ministério Público, mesmo havendo indício de autoria e materialidade, conforme prevê o artigo 76 da Lei 9.099, o Ministério Público pode oferecer a transação penal, ou seja, mesmo que ainda tenha indício de autoria e materialidade, há essa mitigação, essa diminuição da obrigatoriedade. E agora, com base no artigo 28 do novo CPP, com base no acordo de não persecução penal, também há uma mitigação, tendo em vista que o Ministério Público, entendendo que há elementos suficientes para oferecimento do acordo de não persecução penal, haverá uma mitigação da obrigatoriedade do oferecimento dessa ação penal por parte do Estado. Mas observe que a própria lei já limita e diminui essa obrigatoriedade. Não é um direito público subjetivo do Ministério Público de analisar. O Ministério Público ele irá analisar o caso concreto se aquele suspeito, se aquele indiciado, ele permite a ele receber esse benefício. Ou seja, não é o beneficiado que tem direito público subjetivo. É o Ministério Público, mediante a lei, que deverá analisar o caso concreto, inclusive observando fielmente o que prevê o artigo 28A do novo Estatuto Processual Penal. Desta forma, uma vez o Ministério Público, tendo indício de autoria e materialidade, deverá confeccionar a sua peça de denúncia de acordo com o que prevê o artigo 41 do CPP, sob pena de inépcia dela, ou seja, deverá formular a peça com todas as circunstâncias, com todos os elementos, individualizando ali o autor do fato, de alguns outros demais, inclusive com questão de nome, sob pena de a sua peça ser tida como inepta. Assim, essa denúncia nada mais é do que a materialização da ação penal, porque o próprio denunciado ele irá se defender com base no que está dito, que foi exposto e narrado na denúncia. Logo, a denúncia é o espelho do processo. O Ministério Público deverá provar tudo aquilo que ele narrou na sua peça acusatória. Sempre lembrando que o ônus da prova, via de regra, será do Ministério Público. E aí irá vigorar o ônus da prova da acusação. Excepcionalmente, quando o autor do fato, ou denunciado, ali ele alegar uma excludente de ilicitude, que aí inverte-se, o ônus da prova será da defesa. Caso contrário, o ônus da prova será da acusação. Então, quando o juiz, ao receber a denúncia, indúbio para a sociedade, ali está sendo apenas averiguado indício de autoria e a materialidade. Deverá o Ministério Público comprovar tudo que foi contido na peça acusatória. Então, uma vez estando o suspeito preso e este inquérito sendo encaminhado ao Poder Judiciário, o Ministério Público, então, recebe os autos do inquérito e tem 5 dias para o oferecimento da denúncia. Caso os autos do inquérito estejam com o Ministério Público e o indiciado esteja solto, o Ministério Público tem 15 dias para o oferecimento da denúncia. Entretanto, se esse prazo for desobedecido, nasce a legitimidade concorrente, ou seja, a vítima ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão passa a ter um prazo paralelo de até 6 meses para o oferecimento da queixa-crime ou da ação privada subsidiária da pública. Sempre lembrando que esse direito paralelo, esse direito do querelante, de forma subsidiária com base nesse direito de 6 meses para o oferecimento, com base na legitimidade concorrente, é uma faculdade. Não é uma obrigação do querelante oferecer e acompanhar todo esse desiderato. Entretanto, é bom se recordar que, uma vez ultrapassado o quinquídio, ou os 15 dias para o oferecimento da denúncia, no primeiro dia após, nasce a legitimidade concorrente para o querelante. Poderá exercer ou não o seu direito. Uma vez exercendo o seu direito de queixa, o Ministério Público ele é intimado no trídio para manifestar na queixa, para ditar ou repudiar a queixa. Se nada acrescentar e o juiz, o magistrado receber a queixa, o Ministério Público então passa a ser o fiscal do processo, ou fiscal da lei. E aí nós teremos que o querelante passa a ser
o principal e o Ministério Público de forma secundária, mas poderá retomar o seu papel principal. Por exemplo, se o querelante, no futuro, em alguma situação, deixar o processo, o Ministério Público então retoma seu papel principal, tendo em vista que a ação, no caso de originária, ela é pública. Portanto, não há que se falar em perempção do artigo 60 do Código de Processo Penal quando nós estamos utilizando o querelante de forma subsidiária, ou seja, quando a ação é pública na origem e o querelante, por conta das desígnios do Ministério Público, retoma seu papel principal. Então, se esse querelante é desidioso também, o Ministério Público passa a ter e funcionar com o seu papel principal, não havendo que se falar em perempção. Com relação à ação privada, devemos dizer que o adequado não é a ação privada, é a ação de iniciativa privada, tendo em vista que a ação sempre é pública, porque o ius puniendi é do Estado. Uma vez, então, o ius puniendi sendo do Estado, em alguns casos, a infração penal viola o íntimo da própria vítima, o Estado, então, dá um prazo para que a vítima faça um juízo de valor, se é conveniente a ela ou não a propositura ou a persecução criminal. Caso ela entenda que, de fato, é interessante, que ela quer fazer essa perseguição, então deverá a vítima, ora querelante, contratar um respectivo advogado, caso ela não seja, e no prazo decadencial de até 6 meses da ciência da autoria, oferecer a queixa-crime, que é a peça que está capitulada no artigo 41 do Código de Processo Penal. Dessa feita, uma vez oferecida a queixa-crime, o juiz então irá determinar a citação do acusado. E este acusado, ele obviamente deverá produzir sua prova, e aí nós teremos de um lado o querelante e do outro lado, obviamente, o querelado. É interessante dizer que, entre aspas, a ação privada, podemos falar que devemos ter a ação privada propriamente dita, a ação privada personalíssima é a subsidiária da pública. A propriamente dita, que é a tradicional, poderemos citar alguns exemplos, por exemplo, na calúnia, 138, difamação, 139 e a injúria, 140 do Código Penal. A personalíssima, nós temos o erro essencial do artigo 236 do Código Penal. Antes nós tínhamos também o artigo 240 tratava do adultério. Entretanto, agora só temos o artigo 236 do Código Penal que trata do erro essencial. E por último, a ação privada subsidiária da pública, que ela está capitulada no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, bem como no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Ou seja, naqueles casos em que o Ministério Público desidioso não ofereceu a denúncia no prazo legal, poderá então o querelante retomar o papel principal oferecendo a queixa, conforme já foi exposto anteriormente. Por fim, é oportuno salientar que o princípio da obrigatoriedade, da indisponibilidade, da indivisibilidade e da indisponibilidade do Ministério Público funcionam de forma diversa, em alguns casos, da queixa-crime. Por exemplo, enquanto o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia, havendo indícios de autoria e materialidade, para o querelante, ele tem a faculdade, ou seja, ele poderá oferecer a queixa se assim for de seu interesse. Enquanto o Ministério Público, conforme o princípio da indisponibilidade, uma vez oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir, tendo em vista que a ação penal é pública do Estado e não do Ministério Público, que é meramente um legitimado, o querelante, uma vez oferecida a queixa e essa recebida, o querelante pode perfeitamente desistir dela, ocorrendo aí a perempção do artigo 60 do CPP, ou mesmo oferecer o perdão judicial, que uma vez aceito, irá também ocorrer a extinção da punibilidade de acordo com o artigo 107 do Código Penal. Para o Ministério Público, segundo a doutrina amplamente majoritária, vigora o princípio da divisibilidade. Para o querelante, a indivisibilidade, ou seja, o querelante não pode escolher querelados. Uma vez escolhendo querelado, o Ministério Público vai velar por essa falta de escolha, ou seja, a escolha de alguns querelados em vez de outros. Por conta da intimação do querelado, dele não oferecer a queixa em relação ao outro querelado,
poderá ocorrer extinção da punibilidade. Os dois outros princípios, que é a intransmissibilidade, tanto vigora na ação penal pública quanto na ação penal privada. Portanto, essas são as considerações para a ação penal pública privada e a ação penal pública.